Olá, Jader Rosas Carvalho, aqui representando a Associação Cearense de Ginecologia e Obstetra, SOCEGO, que no contexto do processo eleitoral para o Conselho Regional de Medicina do Ceará, está oportunizando aos seus associados enviarem dúvidas, perguntas, esclarecimentos às chapas concorrentes às eleições do CREMEC. Nesse contexto, estamos recebendo aqui os doutores Jorge Aldir, Ilves Feitosa, doutor Tomás Zeferino, representantes da Chapa 1, Experiência em Novos Rumos. E as perguntas foram selecionadas no âmbito da disposição da diretoria atual da SOCEGO. Nós tínhamos 5 perguntas. A cada 5 perguntas, a gente vai fazendo pausas e obtendo as respostas das chapas, tá? Então, inicialmente eu passo a palavra aos membros da Chapa 1 aqui presentes para uma explanação breve do que representa a atividade conselhal para o exercício da medicina e apresente também o motivo de estarem pleiteando continuar no Conselho Regional de Medicina esses próximos 5 anos aí. Muito boa tarde a todos. Nós representamos a Chapa 1. Eu sou Elvésio Feitosa. A Chapa é Experiência e Novos Rumos. Por que este nome? Porque nós entendemos que a atividade conselhal ela é uma atividade muito específica e nós não temos essa formação na grade curricular. Então, há necessidade de uma aprendizagem lá dentro do conselho. Daí a importância da experiência, do suporte dos mais antigos, para formar novos conselheiros. A entrada de novos conselheiros é super importante, oxigena o conselho, digamos assim, mas é essencial que haja um suporte dos que já fazem a atividade há mais tempo, no sentido de transferir essa experiência para os mais novos. Nós sabemos que o Conselho é uma autarquia, que ele tem a função de regular o exercício da medicina, principalmente a função fiscalizatória, no seu sentido mais amplo, de regular tanto a parte do exercício profissional, como também de fiscalizar as instituições em que se exerce a medicina, a infraestrutura, a segurança, a garantia do ato médico feito em condições éticas. Então, é neste sentido que a gente está propondo dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito pelo Conselho ao longo dos últimos 5 anos, particularmente, quando assumimos a presidência, renovando substancialmente os nossos quadros em 50%. Ou seja, 50% dos colegas que estão entrando são novos, não exerceram atividade antes. Continuando nesse pensamento, a chapa foi criada há alguns meses, vem conversando e reunindo diversas pessoas que apresentam valores e propósitos semelhantes e que buscam, com o diálogo, chegar a um ponto comum, a uma ideia, a um consenso. São 40 pessoas que pensam diferentes, mas que, com o diálogo, buscamos contribuir, dar um pouco do nosso trabalho para oxigenar esse trabalho do Conselho Regional de Medicina. E por isso que estamos entrando, fazendo parte desse novo grupo, 50% de pessoas que, como eu, estão chegando para aprender, pautar as nossas arestas, conhecer os processos, a legislação vigente que rege o nosso conselho, para que a gente possa exercer de forma imparcial e dando o melhor da gente para o fim de um bom trabalho para o Conselho Regional de Medicina. A Chapa 1 foi composta tentando aglutinar o maior número de representantes das nossas especialidades. A medicina hoje
Tem 55 especialidades e 61 áreas de atuação. Então é importante que esses representantes tragam para o conselho as suas experiências, as suas dificuldades. Então, nós temos 50, nós temos 40 dos nossos representantes trazendo o diferente em relação a essas especialidades, mas juntos em direção à medicina ética, à medicina científica, à medicina de qualidade, e assim que nós vamos exercer queremos exercer esse mandato. Muito bem. Indo direto às perguntas, o primeiro ponto que nos foi colocado pelos nossos associados é em relação a práticas médicas não convencionais, particularmente não autorizadas pela Anvisa. E também nessa pauta tentar abordar um pouquinho do marketing médico nas mídias sociais, como o Conselho pode atuar nessa regulação, né? Eu acho que aqui a gente tem duas perguntas em uma e a gente pode primeiro dividir, né? Primeiro vamos falar de práticas médicas não convencionais. O que o Conselho pensa? Particularmente, foi frisado bem, as que não foram autorizadas por Anvisa ainda. Nós entendemos que as práticas médicas não convencionais, elas são complementares. E culturalmente elas existem, várias delas existem e fazem parte da história da humanidade, inclusive. Por exemplo, a questão das rezadeiras, dos chás e assim por diante. Além das outras que não fazem parte da medicina alopática, e aí que tem reconhecimento pela Anvisa, como a homeopatia, a acupuntura e assim por diante. E várias outras, diversas outras. Nós entendemos que elas podem perfeitamente conviver com a medicina alopática. Várias delas não são exclusivas de médicos, da prática médica, né? E assim, pelo aspecto, nós reconhecemos, por exemplo, a questão do efeito placebo, né? Então, mesmo que não tenha um princípio ativo naquilo que é feito, existe o efeito placebo e existe a fé também das pessoas. E nós sabemos que isso aí faz parte da cura, né? Então, nós não temos nada contra a coexistência da medicina alopática com as práticas complementares que já fazem parte da nossa cultura. Encaramos com tranquilidade essa coexistência. E continuando, em relação ao marketing médico nas mídias sociais, como é que o Conselho pode atuar nessa regulação, né? Visto que hoje há uma exacerbação, né, da publicidade médica. Como é que o Conselho pode esclarecer como o profissional médico pode explorar as redes sociais de uma forma ética, de uma forma digna? Esse tema é um tema que é muito atual, né? E hoje nós temos uma resolução 1974 de 2011 que normatiza a prática tenta normatizar a prática do marketing, além do Código de Ética Médica, que tem um capítulo específico sobre o assunto, artigo 111 ao artigo 117, que falam especificamente desse assunto. Não é fácil que as normas elas tendem, na maior parte das vezes, a acompanhar os movimentos sociais, né? E o CFM, nesses dias, já tornou público que já foi votada uma nova resolução sobre o assunto. Nós vamos esperar, com certeza teremos algumas modificações, né, mas garantindo que o sigilo, né, o sigilo da imagem dos nossos pacientes,
os pontos mais fortes da ética, esses certamente vão ser bem assegurados. Isso talvez seja uma das preocupações maiores dos médicos hoje, né? Diante das novas mídias sociais, né? Que acelerou muito esse processo e de publicização, de propaganda, né? Da mídia, do marketing. E é uma preocupação para todos. Então, a gente precisa evoluir, né? Embora já exista um departamento para seguir essas propagandas, a velocidade com que essas propagandas atuam hoje precisam de um aparato, talvez, tecnológico também, que a gente possa assimilar, né? E reconhecer alguns pontos de infrações. Por exemplo, nós temos stories que viram só apenas 24 horas e depois apagam. E quando possivelmente chegar alguma denúncia, alguma coisa, ele esteja fora do ar já. Então, a gente precisa pensar em evolução, né? O Conselho vem evoluindo nessa parte de informatização que possa contribuir com esse processo. Com relação a isso, o médico ele não está impedido, e a gente sabe muito bem, ele não está impedido de fazer publicidade, né? O que a norma ética exige é que aquilo seja feito dentro dos limites da ética. Por exemplo, o doutor Tomás falou na exposição de pacientes. Existe um artigo do Código de Ética Médica que diz que mesmo que com a autorização do paciente, o médico não pode expô-lo. E, infelizmente, a gente, vez por outra, detecta essa situação. O Conselho tem uma comissão, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que é encarregada especificamente disso, de ver como é que estão as publicidades médicas. Essa comissão tem um efeito pedagógico, tem uma ação pedagógica, né, no sentido de orientar os médicos preventivamente, e também tem uma ação, digamos assim, de detecção dessas irregularidades, de chamar os médicos, inclusive, quando aquela situação se torna, digamos, reincidente, em geral isso é encaminhado para o setor de sindicância, se instaura uma sindicância, né? Então, a necessidade do normativo ético, isso não pode ficar sem freios. Logicamente que há necessidade também de evolução, como o doutor Tomás já falou. Quer dizer, a norma ela tem que se adequar à nossa realidade, ao avanço da sociedade, né? Ela não pode ficar parada no tempo. E, neste sentido, nós estaremos a receber, nesses dias, uma nova resolução que trata do assunto. Muito bem. A gente pode ir, então, para a pergunta de número 2. Vamos aqui para a pergunta número 2, que aborda o programa Mais Médicos e o Revalida, para médicos brasileiros, né, formados no exterior. Qual a posição da chapa sobre o programa Mais Médicos e o processo de revalidação de diplomas de médicos vindos do exterior? A nossa posição ela é muito clara com relação a esses dois aspectos. Nós defendemos que no Brasil nós não precisamos de mais médicos. Nós formamos atualmente mais de 40 mil médicos por ano. Aqui no Ceará, nós já inscrevemos ano passado mais de 1.400 médicos. 1.400 médicos. Então, nós já temos no Brasil em atividade 562 mil médicos. Em breve, estima-se que daqui a 10, 15 anos, nós passemos de 1.500.000 médicos, né? Tripliquemos praticamente este número, pela velocidade em que os cursos de medicina estão aumentando, né, e pelo número de médicos que está sendo formado. Então, o que realmente precisa com relação ao mais médicos? Precisa de uma política decente de interiorização do médico. De colocar o médico em locais, de uma forma atrativa, em locais distantes, em locais ermos, atrativa do ponto de vista de segurança trabalhista, de boas condições de trabalho, de melhorar a condição de trabalho. Só o médico estetoscópio não resolve quase nada. Então, dá infraestrutura para ele e ele vislumbrar uma carreira, uma possibilidade de progressão.
que ele não fique à mercê do político da vez, que ele tenha uma relação trabalhista decente com todos os seus direitos, e que, a exemplo do que existe na magistratura e no Ministério Público, ele tem uma carreira de Estado. Então, com a possibilidade de educação continuada, de mudar para um centro melhor na medida em que ele for progredindo nesta carreira, um centro que lhe dê uma possibilidade de lazer, de criar os seus filhos, e assim por diante. Então, nós defendemos, com relação a isso, a carreira de Estado, estamos alinhados com o Conselho Federal de Medicina e com as principais entidades médicas nacionais, as duas entidades sindicais e a AMB, no sentido de lutar pela carreira de Estado para médico no SUS. Principalmente no SUS, não precisa ser tudo de uma vez, primeiramente para locais distantes, mas que seja dessa forma. Uma forma assim, viável, e que a União arque com isso, principalmente para que não falte recursos, de uma maneira viável, porque municípios pequenos, municípios pobres, provavelmente não vão poder arcar com isso. Então, nós defendemos a carreira de Estado para médico, em vez do mais médicos. Entendemos que a população precisa de assistência. O programa, ele resolve temporariamente, e é um programa, portanto, é temporário. Precisamos, entretanto, de uma política de Estado mais definitiva, que é a carreira de Estado para médico. Em relação ao Revalida. O Revalida, né, dentro das nossas propostas, é uma proposta fundamental, ela é inegociável, né? E nós temos que levantar alguns pontos aqui para falar. O Revalida, ele é importante para todos os médicos, principalmente para o médico jovem. Na instituição brasileira, quando você faz a sua faculdade de medicina, você segue uma matriz curricular que lhe exige conhecimento, qualificação, habilidades no decorrer de 6 anos, seja ela pública ou privada. E para você trabalhar, você precisa ter esse mínimo conhecimento, né, para a defesa da sociedade também. Então, a sociedade, quando se há uma boa formação e quando esse trabalho médico, que é fiscalizado pelo CRM, consegue chegar à população, nós estamos garantindo que a população seja atendida e é uma segurança da sociedade. Terceiro é a questão das leis de reciprocidade. Quando você faz convênios bilaterais com diversos países, o conceito da reciprocidade ela tem que ser atendida. Então, eu como médico, se eu quiser ir para a Europa, para a Austrália, para os Estados Unidos, aqui para o Cone Sul mesmo, Peru, Chile, Argentina, eu vou precisar fazer uma prova para mostrar os meus conhecimentos, as minhas habilidades. Então, da mesma forma, o Revalida, ele faz parte nesse processo de constatar que aquele cidadão que está vindo formado de outro país, chegue aqui para trabalhar e que mostre qualidade, conhecimento e habilidades, né? As suas competências para trabalhar, né? E que são responsáveis por isso. Então, esse o Revalida para a gente é inegociável. Não existe, né, pensamento diferente no grupo, e isso é inegociável e é um compromisso de todos nós, dos 40, que tomamos todas essas propostas para sigo e procuramos cumpri-las como compromisso de todos. Então, resumindo, somos a favor de uma carreira de Estado para o médico, até que não consigamos esse programa. Somos a favor do mais médicos, desde que esses médicos eles atendam e o médico do exterior ele seja revalidado nos moldes da lei atual
E com os dois, hoje são duas etapas. A primeira etapa é o exame teórico e a segunda etapa onde se avalia as habilidades clínicas. Só para finalizar, nós queremos deixar um exemplo que já aconteceu no país. Na década de 70, nós tínhamos a Fundação CESP. A Fundação CESP foi uma das que contribuiu para a interiorização do médico, né, em vários locais do país. Aqui mesmo no estado do Ceará, diversas cidades levaram médicos e os médicos ficaram, né, até a sua aposentadoria. Então, é viável, é uma proposta viável, né? Como o doutor Elvésio disse, não é apenas o médico e o seu estetoscópio. Você tem que ter a mínima qualidade de recursos, seja recursos humanos, recursos econômicos, físicos e de material para exercer a boa medicina. Muito bem. Indo para a pergunta de número 3, enviada pelos nossos associados, aborda a temática de abertura de novas escolas médicas, né? Com o avanço da abertura de novas escolas e das faculdades de medicina, qual a proposta para garantir a qualidade de formação dos profissionais, do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético? Então, o que pensa a chapa sobre a abertura de novas faculdades de medicina, né, os requisitos estabelecidos, enfim? Quem quer começar? Então, vamos lá. No Brasil, nós estamos vivenciando uma verdadeira epidemia de abertura indiscriminada de novas escolas médicas. Essa estatística muda mensalmente, praticamente, mas nós estamos atualmente com 389 escolas médicas. 389 escolas médicas. Até recentemente nós perdíamos apenas para a Índia. Não sei como é que está a Índia. A China me parece que está num processo também galopante nesse sentido. A gente estava à frente da China, mas eu não sei como está lá atualmente. Mas, assim, o que nos preocupa, logicamente que o Conselho ele não tem nenhuma competência legal para interferir na abertura das escolas médicas. Não faz parte das nossas competências, isso compete ao Ministério da Educação, e isso acontece pela pressão dos empresários da educação, que tem muita força política também. É o poder econômico junto com o poder político que determina a abertura dessas escolas. E a gente não pode, digamos, interferir muito, né? Havia uma moratória de 5 anos que terminou em abril, salvo engano, e que já está aberta de novo a possibilidade. E mesmo na moratória, vários conseguiram, através de liminar, abrir novas escolas médicas. Bom, já que a gente não pode interferir na abertura, o que a gente pode lutar por? Nós podemos lutar pela qualidade, pela exigência da qualidade. Por critérios, né? Por critérios de qualidade. Relação ao número de leitos, alunos, qualificação docente, presença de hospital próprio, o hospital que seja conveniado, credenciado, de qualidade, que permita, hospital de mais espaços de prática, né, que permitam a aprendizagem adequada, de forma adequada. Relação professor-aluno, o número de professores versus o número de alunos. Então, devem haver critérios, né? Desses critérios devem existir, né? Então, a gente luta por isso, pela questão dos critérios, e luta também para que essas escolas sejam avaliadas com seriedade e que haja consequências. Nós temos que a instituição do governo que avalia as escolas, ou vinculada ao Ministério da Educação, desde 2004, essas avaliações são feitas. Entretanto, a gente não tem visto consequências. A gente não tem visto escolas fecharem, né? Então, o que é que a gente propõe como bandeira? O teste de progresso, ou seja, que haja uma prova nacional, uma avaliação nacional seriada durante o curso de medicina, que não seja um teste finalístico no 6º ano, a exemplo da OAB, porque aí você só penaliza o aluno, mas que haja um teste de progresso 2º, 4º e 6º ano, nacional, mesmo padrão para todas as escolas, que avalie o que o aluno deve saber minimamente em cada etapa do curso,
e que dê oportunidade ao aluno que não atingiu o desempenho satisfatório que ele se recupere ao longo do curso. Como também a escola fazer as correções que devem ser feitas na sua grade curricular. Então, isso propicia que a escola corrija os seus rumos e propicia a recuperação do aluno durante o curso. E que a última avaliação tenha consequências. Ou seja, o aluno só colhe grau se atingir o perfil, a avaliação do 6º ano. Qual é a consequência natural se isso for feito? Nós vamos melhorar a nossa qualidade das escolas médicas e as que não tiverem qualidade não vão sobreviver. Vão ser excluídas do mercado, pela fama e assim por diante. Mesmo que não haja punição por parte dos órgãos oficiais, a própria sociedade, o mercado vai procurar fazer o seu papel. Então, defendemos o teste de progresso e ainda contribuindo para a qualificação das escolas médicas, nós temos a proposta do CFM, que é uma avaliação externa, que é o SAEM, Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que é feito pelo CFM. Então, esse é um contributo que o sistema conselhal está dando no sentido de avaliar as escolas e de dar um feedback no sentido de que elas atinjam aquele padrão e que sejam, digamos, recebam essa acreditação. Então, são essas duas matérias, essas duas perspectivas que a gente gostaria de abordar com relação ao papel do Conselho na avaliação das escolas médicas, na formação acadêmica. E ainda nessa pergunta, a gente tem um ponto que, na percepção da chapa, o papel do Conselho na promoção de educação médica, que abrange as temáticas pouco abordadas na nossa formação, como, por exemplo, a assistência a pessoas LGBT. Alguma ponderação de vocês? Nós temos no Conselho uma comissão de educação continuada, né? Então, através da comissão, que hoje muito de perto trabalha junto às comissões de especialidade, nós temos tentado mapear esses pontos e alguns cursos já foram ofertados, como há pouco, um curso de hemoterapia, e se certamente esse assunto é uma demanda que existe, nós vamos estar de olho e atento para ofertar educação continuada em relação ao tema. Perfeito. No quarto ponto, na quarta pergunta, sobre interrupção da gestação nos atuais parâmetros previstos na legislação, qual é a percepção da chapa sobre o exercício do direito à objeção de consciência e como assegurar que nem o direito legal da paciente, nem o direito do profissional sejam restringidos? Bom, esse é um tema que recorre, né, volta à tona. Nós temos que pensar no médico como indivíduo, em suas matrizes, seu conhecimento, no seu modo de ser, de agir, de pensar, né, nas suas crenças e no que ele traz de valores consigo. Então, é permitido isso no ordenamento jurídico, que o médico pode recusar, né, o atendimento, chamado a objeção de consciência, né, contanto que não esteja em uma atitude de urgência e emergência, né, no risco iminente de morte daquele paciente. Então, no caso, né, geralmente de interrupções, geralmente eles são eletivos, né, algo que pode ser programável, né, devido ao que o ordenamento jurídico, né, o Código Penal brasileiro, permite em 3 pontos. Né? Quando há risco iminente de morte materna, quando em caso de estupro e recentemente, mais recentemente, a questão da resolução do STF sobre anencefalia. Então, dentro desses casos, o médico não seria punido
né, por exercer o aborto. O aborto em si é um crime, né? Mas, nesses casos, o Código Penal ele permite, né? Porém, aí entra o outro lado, o lado da instituição, que é a forma de que se garantir o melhor cumprimento desses dois parâmetros. O parâmetro de manter a sua equipe apta a fazê-lo, né? E dando resposta para a sociedade que vem em busca, né? O paciente que necessita, nesses casos permitidos, fazê-lo, e ao médico que possa ou não recusar e exercer a sua medicina, né? Com o seu melhor parâmetro e com o seu melhor da sua consciência e preservando os seus valores pessoais. Na verdade, o sistema público ele tem que se organizar nesse sentido, né? Então, hoje nós sabemos que existem centros especializados, multiprofissionais de atendimento às vítimas de violência sexual, inclusive, né? Então, o sistema público, o SUS, no caso, ele tem que se estruturar para dar uma assistência diferenciada a essas pacientes que são vítimas de violência sexual, para evitar essa situação da questão da objeção de consciência, inclusive, né? O médico tem o direito à objeção de consciência, isso está previsto. Cada um tem a sua formação religiosa, moral, e hoje nós vivemos num mundo de extremos morais, né? Então, nem todo mundo se sente... Aliás, eu acho que ninguém se sente bem em estar interrompendo uma gravidez. Entretanto, outros não têm maiores dificuldades nesse sentido, né? Então, compete ao sistema público oferecer locais, serviços que possibilitem isso aí. Então, tem que se estruturar nesse sentido. Como o Jorge bem disse, na maioria das vezes não são situações de emergência, são interrupções eletivas, dá tempo, né? Dá tempo de procurar esse serviço, de ser atendido por uma equipe qualificada, né? Multiprofissional, com a participação de psicólogo, que em geral tem um papel muito importante nisso aí, assistente social e tudo mais, enfermeira, médico. Então, a equipe multiprofissional e capacitada e treinada para essa situação. Então, na quinta pergunta, os associados questionam sobre a proposta para a valorização da atividade profissional, né, e preservação de remuneração digna para a categoria médica e, se possível, ser mais específico para a especialidade de ginecologia e obstetrícia. E aqui, nesse sentido, qual o posicionamento também da chapa sobre a disponibilidade obstétrica? Posso começar? Nós temos no nosso rol de propostas, né, da chapa, diversas que tangenciam essa questão, a valorização da atividade médica, do profissional médico. Por exemplo, defesa das condições dignas de trabalho para o médico. A defesa das condições dignas é muito ampla, né? Então, ela envolve a questão da remuneração, que certamente faz parte dessas condições, além da questão dos locais de trabalho, a questão estrutural também. A defesa de mais recursos para o SUS, o fortalecimento do SUS. Isso resulta também na defesa da atividade médica. Ou seja, nós sabemos que o nosso sistema é extremamente subfinanciado, né? Foi feita uma pesquisa em 2019 pela OCDE. A OCDE é composta de 38 países, colocou mais 6 países, passou a 44 países nessa pesquisa, e se verificou que o Brasil, com relação aos países emergentes e desenvolvidos, que estão na OCDE, o Brasil ocupa o 37º lugar em gastos públicos. 37º lugar de 44, né? O gasto per capita, o gasto público per capita. Então, nós investimos muito pouco, comparativamente, do nosso PIB em saúde. Menos de 4% do PIB, 3,96% mais precisamente. A média dos países ricos é em torno de 8 a 10%. 8 a 10% do PIB, né? Então, se nós praticamente investimos 1/3 dos países da OCDE, que é em torno de $4.000 per capita ano. Nós investimos $1.250 per capita ano. E pior, a maior parte desse investimento é privado. É na saúde suplementar e na saúde totalmente privada. Eles investem 57% do que é investido em saúde em nosso país. O público investe 43% para atender a 3/4 da população. Atender a mais de 150 milhões de habitantes.
A suplementar é só 50 milhões, né? Então, o gasto da saúde suplementar e privada supera o gasto da saúde pública, dividido entre Estado, município e União. E pior, a União tem pouca participação, é apenas 42%. Quer dizer, os município pobre fica arcando muito acima dos 15% previsto na legislação, porque a União contribui muito pouco. Então, há necessidade de que a União gaste mais, de que seja aprovada alguma emenda constitucional, algo que existe, né? Nesse sentido, a proposta de emenda constitucional é que o setor público responda por mais 10% do PIB seja aplicado na saúde, e não os 3,96% que é atualmente. Então, realmente, o sistema é subfinanciado, apesar de a gente achar que gasta demais, comparativamente com relação ao resto do mundo, não gasta. Há necessidade realmente de uma priorização da saúde. Diversas outras propostas também vão nesse sentido, né? Defender a carreira de Estado, que já foi dito, que aí é a valorização, o fortalecimento no Conselho da nossa comissão de honorários, junto com as demais entidades, Sindicato dos Médicos e AMC, que aí é importante com relação à saúde suplementar. Nós temos que reativar e fortalecer essa comissão. E com relação à questão da nossa posição, no que diz respeito à disponibilidade obstétrica, ela é muito clara. Inclusive, foi motivo de um parecer nosso, do qual eu tive o privilégio de ser relator desse parecer, que é o parecer número 6 de 2017. É um parecer que tem mais de 6 páginas e aborda toda a questão, toda a análise ética em cima disso e tem como emenda. Em nossa visão, a disponibilidade obstétrica, no contexto da saúde suplementar, não fere dispositivos éticos. O assunto deverá ser discutido por ocasião da primeira consulta pré-natal, ou seja, o paciente precisa ser informado. O paciente tem que ter o direito de escolha se ele aceita ou não a disponibilidade. Ele tem outras opções. Existem médicos que não cobram disponibilidade. Existe a possibilidade dele também ir na hora do parto, ir para uma maternidade bem estruturada para recebê-lo sem ser preciso pagar a disponibilidade. Entretanto, se ele acorda com o médico na primeira consulta, na consulta inicial, toma conhecimento e de livre e espontânea vontade adere à disponibilidade, nós não vemos nenhuma transgressão ética. Não dá para avisar na última consulta, né? Olha, só vou se me pagar a disponibilidade. Não, isso não é justo. Mas sendo feito dessa forma, com a devida comunicação, com o pacto entre as partes, no começo do pré-natal, nós não vemos problema. E para finalizar essa resposta, nós queremos lembrar também sobre a relação com o sindicato e com a Associação Médica Cearense e Brasileira, porque muitas dessas reivindicações, reivindicações legítimas das categorias, quando se refere-se à remuneração e precariedade do serviço, muitas vezes poderia só um serviço ser um serviço do sindicato, né? Quando a questão trabalhista de remuneração vem junto com más condições, recursos físicos, sem recursos materiais para exercer a boa medicina, é uma linha muito sutil em que o nosso conselho também entra como responsável por essa área. Então, precisamos fazer alinhamentos, cada um exercendo a sua função, o seu mistério, mas que cada um, caminhando lado a lado, possa produzir um efeito positivo para a nossa sociedade médica. É isso que a Chapa 1. Eu quero agradecer a Sossego em nome da Chapa 1, pedir o voto de cada um dos associados e esperamos que continue a acreditar no nosso conselho, que tanto representa bem os médicos do Ceará. E quero dizer também que eu acho que a ginecologia obstetrícia está muito bem
tá muito bem representada na chapa, né? Doutor Elvésio, doutor Jorge Aldi, doutor Malbio. Muzi, doutor Malbio, doutor Renato Evandro, doutor Juvenal Linhares, lá de Sobral. Então, parabéns a GO. Vamos em frente. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento. Estivemos aqui de coração aberto, né? Falando palavras que saem do íntimo do coração, né? Mostrando o nosso propósito, o nosso compromisso, a nossa seriedade nesse assunto. E por isso estamos aqui. A nossa intenção foi mostrar e trazer um pouquinho da Chapa 1, das nossas ideias, das nossas propostas, para vocês tomarem conhecimento e acreditamos no discernimento do médico cearense em escolher o melhor. A chapa 1, ela tem uma composição muito plural. Nós, de uma forma civilizada, conseguimos conviver perfeitamente com essa pluralidade. Achamos isso extremamente importante, as diferentes visões de mundo dos componentes da chapa, mas a nossa missão primordial são as atividades finalísticas do Conselho. Quer dizer, a nossa visão de administração do Conselho é que a gente não pode fugir disso, das atividades finalísticas, que é fiscalização, que é atividade cartorial, que é atividade judicante, então, a atividade normativa e também o seu grande papel pedagógico, que pode ser fortalecido com esse grupo. Então, fica aqui o nosso agradecimento e solicitamos aos colegas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam nos nossos propósitos, que continuem a nos apoiar. O trabalho vai ser continuado com a mesma seriedade que vem sendo feito até agora. E no dia 15 de agosto, quando terminar as eleições, o CREMEC ele tem que ser de todos, literalmente de todos os médicos, não de um grupo A ou um grupo B. Então, por isso aqui estamos apresentando o nosso melhor para continuar esse trabalho para o CRM, um CRM mais forte, cada vez melhor para todos. Então, a gente finaliza a exposição, os esclarecimentos da Chapa 1, tá? Muito propositiva, muito esclarecedora, e a gente dá por encerrado esse momento. Obrigado.